Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição número 4. Na senda evolutiva. Natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. Dizia Darwin, 7 vezes ao longo de sua grande obra-prima, A Origem das Espécies. Também neste sentido, inicia Emmanuel mais uma lição do livro Roteiro. Quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quanto tempo despenderá, desse modo, a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Evolução. Recordemos que na lição passada fomos convidados a ter uma percepção melhor do nosso corpo, que é animado e moldado pelo espírito, conforme já o permita a sua evolução. Porém, é criado por Deus e, por este motivo, revela-se como uma máquina superfantástica, repleta de enigmas e possibilidades que o homem começa a conhecer. Mas este corpo não foi criado assim. Foi desenvolvido por milênios, como ratificam os cientistas. O ser humano, como conhecemos hoje, nem sempre teve as mesmas características físicas. Segundo estudos científicos, os primeiros ancestrais parecidos com o homem atual surgiram na Terra há um período de aproximadamente 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Importante. A pergunta que Emmanuel nos faz, porém, revela um outro fator que precisamos entender e refletir. Quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Agregamos à pergunta da lição outras, decorrentes do mesmo pensamento. Quanto tempo nosso espírito necessita para evoluir? Este tempo é igual para todos? Como é esta evolução? Vejamos um trecho do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade é proporcional ao progresso realizado, de modo que de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles precisem estar, cada qual, num lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro. Absolutamente como para um cego e alguém que vê, se dão as mãos. Um percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão no seu vizinho. Simples e ignorantes. Começamos a entender a pergunta de Emmanuel. Do estágio inicial, o espírito criado simples e ignorante percorrerá caminhos, vidas, mundos e irá sempre evoluir. Deus o criou perfectível, ou seja, um ser que tende à perfeição, sem, no entanto, jamais o ser. Vejamos mais um trecho da lição.
Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Século e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte da forma somática não modifica de imediato o espírito que lhe usufrui a colaboração. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Passo a passo. Novamente, o convite é uma perspectiva mais ampla perante a vida. Não iremos resolver tudo de uma só vez. Não iremos corrigir nossos defeitos, nem adquirir as virtudes almejadas, senão com muito esforço e trabalho reiterado no bem. O desejo é o primeiro passo. Querer algo é muito bom, mas não basta querer. É preciso agir. Recordemos a questão 607 do Livro dos Espíritos, onde passa o espírito na primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos dá notícias deste longo caminho evolutivo. Vejamos um trecho. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição físio-psicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habitarão a consciência terrestre, a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. É preciso saber viver. Preciso saber de nossa limitação, não para nos conformarmos, mas para termos persistência, sabendo que cada passo é essencial em nossa jornada. Começamos simples e ignorantes, mas já não somos mais. Assim, persistência não é um passo gigante, são vários pequenos passos. Continuemos com Emmanuel na lição. Assim é que para as consciências primárias, a desencarnação é como se for a entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas não se elevam à altura. Aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal, para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne em momento oportuno. Aprendendo a voar. Somos aves ainda sem asas, crisálidas que estão aprisionadas em casulo, aguardando o momento de eclodir. Esta comparação é muito oportuna, pois corrobora a ideia de que já apresentamos acima. Imaginemos uma pequena ave, recém-saída do ovo. Ela necessita de algum tempo para estar apta ao voo.
Assim também a crisálida precisa de um tempo para que se desenvolva corretamente. Se abrirmos o casulo antes do tempo, a lagarta jamais se transformará em borboleta, jamais voará. Recordemos a frase do célebre Richard Bach: o que a lagarta chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. Organismo da alma. Retornamos então à pergunta de Emmanuel: quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Diz-nos também que a evolução é fruto do tempo infinito. Sempre haverá algo a ser melhorado, sempre haverá algo a aprender. E se não estamos satisfeitos com o que temos hoje, pensemos um pouco em como era o mundo há 1000 anos. Será que sentiremos saudades? Não obstante reconhecermos que hoje estamos melhores que ontem, há em nós um anseio, uma necessidade de algo melhor, um sentimento de inadequação ao mundo em que estamos. E se não soubermos entender isso, tenderemos ao isolamento. Será triste a nossa jornada. Nosso rumo é o infinito, e a isso se deve esta inquietação constante. Nós não apenas queremos ser melhores, esta é a nossa mais profunda necessidade. A evolução é lei divina e está em nós, gravada em nossa consciência pelo Pai Celestial. Perceber-se limitado nos permite ver o outro de igual forma. Ampliando-se a regra áurea que nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, verifica-se um desdobramento desta lei. Se eu ainda estou estagiando em mundo de provas e expiações, sou falível e estou em busca de melhoria. Devo permitir ao outro o uso do seu livre-arbítrio, com consciência de que todos estão jornadeando em processo evolutivo. Os defeitos e imperfeições alheios não apenas serão tolerados, mas compreendidos. Percebam que é neste sentido que Emmanuel prossegue o texto da lição. Para semelhantes inteligências, a morte é como que a parada compulsória por algum tempo, diante de mais altos degraus da escala evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para renascerem na arena da luta material com as características do quadro moral em que se coloram, desintegrando erros e corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportarão às esferas mais altas. Caminho da luz. Quais são as nossas cristalizações? Quais são os caminhos que acostumamos a percorrer durante milênios que nos são mais fáceis, quase automáticos, mas que precisamos mudar para evoluir? E isto, as cristalizações, não se dão apenas individualmente, mas verifica-se na conduta de todo um povo, como nos informa Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento, enquanto semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso. As famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Sobre a China, nos diz o livro A Caminho da Luz. A cristalização
das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. Essa fala de Emmanuel é tão pertinente que a própria medicina terapêutica abraça o tema, verificando que muitas vezes a dinâmica funcional da família é repetida, reiterada na vida adulta, ainda que seja ruim, ainda que lhe esteja causando dor, práticas cristalizadas na infância que permanecem na vida adulta. Tempo. A questão é quanto tempo iremos nos demorar nessas situações. E a resposta começa a surgir quando já estamos aptos a verificar qual o esforço diário que realizamos no autoconhecimento e também no quanto nos dedicamos para alcançar novas virtudes, através de boas práticas realizadas cotidianamente. Não vivemos sob um determinismo. Atraímos o bom ou o mal que nos acontece. E isto decorre de não sermos uma página em branco. Algumas coisas estão tão arraigadas, são tão profundas em nosso ser, que demorarão muito tempo, muitas vidas, para serem curadas. Qual a virtude que queremos e que reconhecemos ainda não ter? O que estamos realizando em relação a este fato? Quais as boas práticas que me auxiliam a melhorar em determinado aspecto que já descobri ser incompleto em meu ser? Vejamos como segue a lição. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso, por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito, e com essa perturbação represará na própria alma grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminável o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Lembranças. Existem pessoas que carregam dentro de si uma tristeza imensa. Outras são agressivas diante da menor contrariedade. Elas estão reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que já adquiriram à face da lei. Ou seja, estão fazendo o que aprenderam a fazer ao longo de muitas vidas que já tiveram. O que necessitam, porém, é de renovação. E esta se dá pelas portas do amor, que nutre com paciência, bondade e abnegação a vida do outro, sem esperar nada em troca, simplesmente porque este ser que vive na delinquência ainda não está apto a oferecer algo de si mesmo para o mundo. Suas potencialidades estão inibidas, como Emmanuel diz, seu ser inibe o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Lei divina. Vejam o quanto a doutrina espírita nos auxilia a compreendermos o mundo e as pessoas que nos cercam. Não se trata apenas de como eu estou diante do mundo, mas também de como vejo o outro diante do mundo e do processo evolutivo em que ele se encontra. Se já houver em nós um pouco de amor, poderemos ir além e buscar como podemos auxiliar o nosso irmão a seguir em frente, porque auxiliando-nos mutuamente, que iremos avançar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Prossegue a lição com importante informação, mostrando-nos que o processo de purificação
exigirá não apenas do espírito, mas afetará o vaso físico. Purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispirítico por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. Trabalho. Laborioso esforço regenerativo. É trabalho. É ação reiterada no bem a si mesmo e aos outros. Reajustaremos os erros do passado, adquirindo as virtudes que estavam ausentes. Preciso que lembremos que muito do que fazemos ainda é decorrência do nosso estágio inicial de simplicidade e ignorância. Em muitos aspectos ainda somos limitados e apenas com experiências de vida iremos adquirir maior harmonia. Emmanuel encerra a lição. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequena experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alaga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente, no esforço do espaço e do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Encerrando. A vida física não se distingue da vida espiritual no que tange a sua organização. Assim como hoje para nós respirar é um ato automático, dia virá em que o bem será algo que simplesmente realizamos, sem tanto esforço, sem tanto pensar. Estará no cerne do nosso espírito, cristalizado de uma forma positiva e imutável. O conhecimento de que somos seres em evolução nos dá um olhar diferenciado para o mundo em que habitamos, mas, sobretudo, nos convida a um olhar mais profundo para nós mesmos, a fim de que sejamos capazes de reconhecer quem somos e quem queremos ser. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.